queridos alunos, alunas, estudantes de teatro. Esse vídeo aqui traz para vocês uma live que foi realizada no Litoral em Cena, a mostra estadual de circo, dança, teatro de rua e teatro de bonecos de Caraguatatuba. Nessa live aqui eu entrevistei o grupo Nômade de teatro, né, com a peça A Caravana dos Pássaros Errantes, e aí eu trago para vocês, essa live vai ficar aqui registrada na nossa playlist de vídeos e lives, para que vocês também conheçam o trabalho, né, que existe por detrás aí de um espetáculo teatral. Então eu espero que vocês gostem de conhecer um pouco mais sobre a trajetória desse grupo e também desvendar um pouco mais aí sobre o trabalho do ator, da atriz e que se desdobram em várias funções. Fiquem aí com a live. Olá, pessoal! Boa noite! Sejam todos bem-vindos à nossa live aqui do 14º Litoral em Cena, Festival Mostra Estadual de Circo, Dança, Teatro de Rua e de Bonecos de Caraguatatuba. E hoje, com esses dois maravilhosos, Ana Cristina e Jonas de Paula, estão aqui com a gente representando o grupo Nômade com a peça A Caravana dos Pássaros Errantes, que é um espetáculo lindo, maravilhoso. É uma honra estar aqui com vocês, conversando e aprendendo com vocês. Ah, e antes da gente, pelo amor de Deus, né? Eu tô aqui só para vocês se familiarizarem comigo. Gabriela Antonakis, eu sou atriz e artista orientadora aqui na Fundac, na área de teatro, né? E hoje eu vou estar aqui mediando esse nosso bate-papo. Inclusive, se alguém quiser comentar, eu já vou aqui atualizar a página no Facebook, tirar uma dúvida. Eu vou estar de olho aqui de vez em quando, eu vou dar uma olhadinha. Mas calma lá, que são muitos comentários, né, gente? A gente não dá tempo de ler todos. 700 espectadores conosco. Então, gente, é um prazer imenso. Eu vou passar aqui a palavra para a Ana Cristina e para o Jonas se apresentarem aqui. Sejam muito bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Beleza, valeu. Boa noite. Para a gente também é um prazer imenso estar aqui, né? Eu já participei de outras edições do festival ao vivo, aí hoje estou aqui online, que também é muito bom, né? A gente achou essa maneira aí de poder se comunicar com o público, de poder continuar trabalhando, né, nesse momento de pandemia, então é muito prazeroso estar aqui com vocês. Eu sou a Ana, sou atriz e fundadora aqui do Grupo Nômade. Boa noite, eu sou o Jonas de Paula, também fundador do Grupo Nômade. Eu assino a dramaturgia do espetáculo, com orientação do Luiz Alberto de Abreu, e eu participei no sábado do bate-papo aqui com outro grupo, né, que eu participo, que é a CD2, foi um papo bem gostoso, bem descontraído, a gente falou muitas coisas sobre o teatro, então está sendo um prazer imenso participar desse festival, vida longa, e esperamos apresentar presencialmente, quem sabe, da próxima vez. Sim, nossa, gente, esse espetáculo tem que tem que rodar muito, porque é maravilhoso, assim, e também ver aqui presencial. Eu tô falando isso, falei até agora, eu tava na live com o Berinjela, eu falei, gente, traz oficina, traz oficina, traz espetáculo, que a gente tá aqui com sede, né? Isso alimenta a gente. É muito bom desfrutar aí do trabalho de vocês. Então, bem-vindos. E vamos começar aqui aquela série de perguntas gostosas que dá pra gente navegar aí na criação de vocês. E, gente, para quem não assistiu o espetáculo deles, A Caravana dos Pássaros Errantes, tá até hoje, ainda hoje, dia 15, o último dia do Litoral em Cena, dá tempo de você assistir. Porque se eu fosse você que não assistiu, eu ia correndo depois dessa live para assistir, porque simplesmente é um espetáculo, assim, que leva a gente para diversos estados, assim, né? Diversos estados de humor, de engajamento, mas o tempo todo, eu falo por mim, eu me senti cativada e arrepiando, assim, eu assisti arrepiada, e é digital. Então, assim, chegou, né, aqui pra gente. Então, parabéns pelo trabalho, e começando, eu gostaria de perguntar para vocês o começo do começo, né? Como que começou o Grupo Nômade? Eles dando risada. Como começou o Grupo Nômade? Como que vocês se conheceram e começaram esse trabalho juntos? Né? Às vezes, se vocês já começaram com esse trabalho, né? Vou contar aqui para o pessoal. A gente começou com esse trabalho, a gente já se conhecia, né? Eu e o Jonas, na vida, nós somos um casal. Então, a gente já se conhecia. Eu sou de uma outra companhia aqui de São José também, do Teatro da Aldeia. Ele também é da CD2, uma outra companhia. E aí a gente sentiu vontade de fazer um trabalho juntos, né? De desenvolver uma pesquisa juntos e tal. E aí a gente começou a pesquisar várias coisas.
E eu tinha muita necessidade de falar da minha ancestralidade, né? Que a minha bisavó é cigana. Então, isso era uma coisa que batia muito forte em mim, assim. E aí a gente foi... Mas a gente começou com um espetáculo. A gente ia fazer um espetáculo infantil. E aí a gente começou essa pesquisa, e aí a gente ia falar alguma coisa do Shakespeare, aí a gente pensou, porque, né, tem vários países ali, né, que Itália, né, Dinamarca que passam as histórias, e aí a gente falou alguma coisa, em algum momento, e se fosse, esse pano de fundo fosse ciganos que falassem, né? E eu já tinha essa chama acesa da minha ancestralidade, eu queria muito, né, falar sobre isso, e aí acendeu total, eu falei, é isso, então vamos, só que aí a gente partiu para pesquisa, né, sobre o universo cigano, que a gente também não queria falar de qualquer coisa, né, por mais que eu seja descendente, é uma etnia que assim, a minha bisavó, ela foi afastada, porque ela casou com um não cigano, ela tinha algumas coisas, né, ainda da ciganice dela, mas ainda não era uma coisa que era aceita por toda a família, naquela época, né, ainda, imagina que ela se casou, então era bem obscuro, assim, e eu queria resgatar essas histórias, então a gente mergulhou mesmo num... a gente começou 2014, em 2014. E aí a gente começou, fez esse mergulho, né, e aí a gente foi descobrindo várias coisas, e aí a gente encontrou a primeira coisa que a gente encontrou, assim, que mexeu muito com a gente foi algumas matérias sobre o Holocausto Cigano, né, que o Jonas encontrou, isso bateu muito forte, né, na gente, e aí a gente começou a fazer essa pesquisa mais profunda dos ciganos no mundo, assim, né, como que isso, e aí vai vindo um monte de coisas. A gente começou a pesquisa e ao longo da pesquisa que a gente fez sobre os ciganos, sempre havia essa coisa da perseguição, dele ser expulso do país. A ideia, né, inicial de que se acredita que eles saíram da Índia e percorreram o mundo, né? E então sempre nas histórias que a gente chegava até a gente tinha esse lance da perseguição. E aí eu cheguei para a Ana e falei assim, não dá para a gente fazer um espetáculo infantil mais, tem que ser um espetáculo adulto, a temática está nos levando para um espetáculo adulto. E aí a gente estava construindo histórias, outras coisas, e aí me bateu uma coisa que eu falei, não, eu acho que a gente tem que contar uma história sobre essa perseguição, sobre esse assunto que é um assunto sério, o preconceito, a gente tem que mostrar isso. E eu achei uma dissertação, na madrugada, assim, achei uma dissertação falando de uma história real, de uma caravana cigana na cidade esperantina. Então eu peguei essa dissertação, levei para o grupo gostou muito da ideia, e a gente começou a trabalhar essa dramaturgia a partir dessa dissertação, com orientação do Luiz Alberto de Abreu. Aí a gente chamou uma escritora que é... Qual é o nome dela? Esqueci. Cristina da Costa Pereira, tantos nomes. Cristina da Costa Pereira, que ela é do Rio de Janeiro, ela tem vários livros sobre a etnia cigana, e ela veio fazer a gente foi até o Rio de Janeiro fazer uma consulta com ela, mostrando o texto final, ela nos orientou sobre as palavras, e a gente foi estudar o dicionário, né, romani, pegar as referências do dicionário do Piauí também, que era uma outra referência que a gente tinha. E aí, a partir dali, a gente foi construindo essa dramaturgia, aprendendo a música. As músicas são de diversas partes do mundo, tem música russa, tem música da Espanha, e a gente foi assistir filmes também que nos ajudasse nessa pesquisa, que é o filme do Tony Gatliff, que é um cigano, um cineasta cigano. Que é o La Chaudron, o Liberté, foram uns filmes que a gente assistia o filme e tentava buscar a sonoridade da palavra e aprender o dicionário e tentar reproduzir aquilo. Então foi uma pesquisa longa, assim, de estudo, por 3 anos até a estreia. E aí um detalhe muito curioso, assim, que a gente só foi se dar conta durante o processo, né? O nosso diretor, o Atul Trivedi, ele é indiano, só que ele está radicado no Brasil há mais de 30 anos, então a gente é mais brasileiro que nós. Então, a gente
tem essa convivência, né, muito próxima com o Atu, de amizade mesmo, né? Ele é um cara muito importante no teatro aqui em São José dos Campos, então a gente tem muita proximidade com ele, e aí estamos com a Atu ali, vamos para baixo, para cima, e daí daqui a pouco a gente começa a falar dessas coisas, né, do começo, né, de quando os ciganos saem pelo mundo, e como isso aproximou também o Atu do trabalho, porque ele lembrava de várias coisas, né, quando a gente via os filmes, quando a gente falava sobre... via as imagens, ele lembrava muito da terra dele lá, né, ele veio para cá com 25 anos, né, e aí ele falava assim, gente, como me lembra, né, esses rituais, essas danças, a vestimenta. Então isso foi uma coisa que foi muito bacana, porque ele trouxe muita coisa também, né, do país, assim, as histórias, as imagens. Inclusive o figurino da Ana, no personagem da Ana, né, do espetáculo, é inspirado nas ciganas do Afagestão, que é uma parte da Índia ali, cheio de pedraria. Inclusive, o Atu nos doou uma parte da saia, que era da filha dele. Sem ela saber. Sem ela saber. E ela fez um espetáculo, né? É minha saia! Na verdade, ele não doou um pedaço, ele doou a saia inteira, mas como ela era criança, não deu para dar a volta toda. Então, a gente tem partes dessa saia original, que é ela da Índia, e aí a outra parte dos bordados a gente reproduziu. Nós reproduzimos à mão, porque a gente não... O figurino é nosso também, né? A gente que criou. Aí teve uma costureira que fez, mas toda a parte de customizar, de bordar, de pintar, foi a gente que fez também. Então, aí a gente ficou lá dias bordando aquela saia, porque é difícil, muito difícil. Nossa, gente, você imagina. E é muito legal vocês compartilhando, assim, a gente estava, né, proseando um cadinho antes de começar aqui. 3 anos de pesquisa, né, até sair e estrear o espetáculo, assim, isso mostra também o que eu falei com eles, assim, quando você assiste o espetáculo, você fica deslumbrado, porque, sinceramente, eu vendo, né, em todos os elementos, na música, no figurino de vocês, na dramaturgia, são tantos elementos que você fala, gente, de onde que esse povo, sabe, eu pensei que era uma família, eu falei, não é possível, eles são uma família, entendeu? Eles viveram a vida inteira e eles são ciganos e eles estão contando a história do povo deles, que passou da interpretação, da representação de um papel, assim, né? Você vê que ganhou uma vida, ganhou uma alma esse espetáculo de vocês, assim. Ele fala como uma unidade, eu achei. E então começou basicamente assim, né? Começou entre vocês dois, por assim dizer. Sim. Começou entre vocês dois uma inquietação ali da ancestralidade da Ana, que foi trazendo, conversando, foi pesquisando e foi agregando pessoas, assim, né? Sim. Aí a gente desenvolveu um trabalho musical. Essa pesquisa a gente já veio meio que desenvolvida na pesquisa da peça, porque é muito musical, né? A etnia cigana é muito musicalizada, né? Não existe uma festa cigana que não tenha música a noite inteira e uma fogueira. Isso é comum, né? Então não tem jeito, né? Fala de cigano, tem música, né? Não tem como a gente separar. E aí nessa pesquisa, a gente também tem uma pessoa maravilhosa que acompanha já a gente há um tempo, já fez outros trabalhos comigo, que é o Rafael Braga, ele é maestro aqui de São José, ele rege o coro jovem, é do Libercanto, então ele tem uma pesquisa também muito vasta de música, ele é magnífico, assim, um cara super bacana e super parceiro. Vocês tiveram vários colaboradores, assim, que são, né, super influentes. Pelo amor de Deus, né, gente? É Luiz Alberto de Abreu, né? Eu sempre confundo o nome dele com o nome de outro dramaturgo, mas é Luiz Alberto de Abreu também, né? Sim. Gente, são nomes, né, que a gente conhece, a gente de cara já vê, a gente já assimila a peça, a gente assimila o trabalho, então, muito bacana. Mas pode continuar aí. Aí o Rafa veio também junto e preparou a gente nessa musicalização, né, de instrumento, voz, e aí também tem os meninos que chegam bem depois, mas assim, os meninos, pra gente, assim, é essencial, eles levam a música de uma maneira, porque eles são músicos profissionais mesmo, né, o Carlinhos do violino, da orquestra também, ele toca desde os 9 anos de idade, tem formação musical, né, então, faculdade de música também, o Guilherme que já tinha uma pesquisa cigana, né, que é maravilhosa, assim, ele é puta de um sanfoneiro, né, então, quando eles chegam,
eles também trazem para a gente músicas novas para colocar na peça. Muito, assim, é quase uma família mesmo. A gente, na verdade, a gente se considera, né, uma família, porque eles vieram assim para a gente como um presente, né? Para brilhantar mesmo, porque eles seguram essa coisa, quer dizer, eles vivem a música, né? E a gente não queria, tipo, pegar dois músicos e deixar sentadinho no canto. A gente queria que eles fizessem parte dessa caravana. Então, É isso que eu vou falar com vocês, assim, que me surpreende, não é criticando os grupos de teatro que fazem isso, né? Toca música, como sonoplastia. Mas eu acho que isso é um grande potencial, assim, criativo que vocês trazem, né? Da música, ela não tá separada, ela constrói a narrativa junto com vocês, né? Não é, acho que não tem como falar na peça de vocês, desculpa, aqui é só eu falando de fora, né? Vocês podem me corrigir. Mas não tem como pensar a dramaturgia de vocês separada da música, assim, porque tá muito assim, né? Elas caminham em uníssono, assim. O Guilherme já era ator, mas o Carlinhos não era ator. Mas mesmo eles não sendo, mesmo o Carlinhos não sendo ator, a gente queria que eles fizessem parte dessa caravana e que, de alguma maneira, a gente enxergasse os personagens. Eles, em alguns momentos, eles são... eles fazem parte da família da Ana e, ao mesmo tempo, eles já estão inseridos de novo nessa caravana dessa família mais uma vez. Então, tem momentos que eles ficam no canto, mas eles estão extremamente expressivos ali. Em momento que a gente está mais para frente, tem outros momentos do espetáculo que eles ganham, né? Eles vão para frente duelar ali na sanfona e o violino. Antes dos policiais chegarem, eles estão fazendo uma disputa ali entre os dois de quem toca, e nesse momento a gente já não está mais, né? Ali, quem está na frente é os músicos sendo protagonista da cena. Eu brinco com eles, brinco não, é verdade, né? Eu falo que eles formam uma bela de uma dupla, é uma bela de uma dupla de músicos, assim, né? E eles têm um tempo deles que eles construíram juntos, assim, pro espetáculo, né? Quando o Gui chegou, o Carlinhos ficou super feliz e eles viraram super parceiros também. Então, assim, eles têm uma cumplicidade em cena que é muito bacana, né? Da música. Eu estou falando Gui, Carlinhos, eu vou falar o nome completo, se caso alguém quiser procurar sobre eles, é Guilherme Padilha, que é o sanfoneiro, e o Carlos Medeiros, que é o violinista, porque a gente fica, né, nas intimidades e não fala o nome profissional da pessoa. Não, mas esse trabalho com a música, assim, é muito legal. Vocês falam do jogo, né, com os músicos, mas vocês também tocam instrumento, né? Vocês também compõem a música de várias formas e a todo momento. Vocês revezam instrumentos, vocês revezam funções, vocês trocam de personagens a todo momento, né? E cada um deles traz um tipo de provocação, de sonoridade. Isso é muito bacana, assim, né? Essa troca, e vocês assumem isso com uma fluidez, assim. Aqui eu até pergunto, foi trabalhoso demais chegar nesse lugar de transição? Assim, acho que principalmente a Ana Cristina faz, a sua personagem, a Rochinha, né? Faz muita transição o tempo todo de personagem, assim. Como foi isso pra você? Eu acho que foi difícil, e eu acho que o mais engraçado, que eu queria tanto falar sobre essa ancestralidade, né? Mas eu também não queria trazer a persona da minha bisavó. Eu queria ser um personagem fictício, né? Com todas essas... Acho que a última personagem que eu consegui alcançar, de fato, dentro, assim, falar assim, agora eu sinto, foi ela. É muito doido, né? Os outros parece que foram chegando assim mais fácil. O Antônio do Rego eu tive um pouco de dificuldade ali, o Coronel, mas eu acho que ela foi um personagem que eu demorei um pouco mais para encontrar, assim, na construção, eu digo aí, né? Mais técnica, assim, do teatro. Mas eu acho que eu não queria fazer uma coisa muito estereotipada da cigana, né? Porque a gente, o cinema, a TV, eles trazem coisas muito estereotipadas mesmo, né? Coisas que não são muito reais. E eu queria trazer essa mulher cigana da vida real mesmo. Então, eu acho que ali foi onde eu tive um pouco mais de dificuldade. Para mim, eu acho que a dificuldade foi cantar, assim, cantar e tocar, porque eu nunca tinha cantado e nunca tinha tocado na minha vida. Eu já, tipo, em um espetáculo, não, assim, não sabia o que era ré, o que era dó. Eu acho que o trabalho do Rafa e a paciência que ele teve desse processo com a gente, porque
desde o início a gente falou que o espetáculo teria música e seria executado pela gente, assim. Só que eu nunca cantei e toquei na minha vida. Então, assim, eu tive que, eu tive que aprender o instrumento e aprender a cantar e atuar e construir personagem e tudo ao mesmo tempo, e coreografia. Então, assim, para mim, foi a parte mais desafiadora, foi aprender a cantar e tocar num espetáculo. Agora, eu entrei em outro espetáculo que eu canto e toco também, que está sendo super desafiador, mas, assim, nesse sentido, para mim, foi um desafio muito grande. Assim. Gente, é muito legal vocês falando disso, porque a gente que assiste o produto, lógico, quem é do teatro, imagina, trabalheira, porque não chegou assim do nada, né? Tem um trabalho para criar, primeiro, né, para criar essa atmosfera toda do povo cigano, a ponto da gente achar que vocês são uma família, a gente já reconhece que tem uma trabalheira agora. Não sabia, não dá nem para perceber assim, né? Eu aprendi a cantar e a tocar para essa peça, ou tive dificuldade. E a sua personagem, assim, da Ana Cristina, né, assim, na verdade, de vocês dois, né, Medrado, anotei aqui. Medrado e Rochinha. O Medrado e a Rochinha, meu, gente, sabe, você assiste e você fala, realmente, são um casal, agora descobri, né, mas realmente, assim, toda a personalidade dos personagens, e a gente não imagina, né, o quão trabalhoso é chegar até esse lugar. E da Ana Cristina também, eu não sei, eu ia até te perguntar isso, se for uma coisa que você acha bacana de compartilhar, porque parece, ela tem uma movimentação flamenca, assim, né? Isso é uma coisa que já é sua, ou você também trouxe para o espetáculo? Eu trouxe para o espetáculo. A gente buscou bastante filmes, né, que tinha dança, bastante foi buscado para o espetáculo, né? Esse documentário que a gente se inspirou muito, o La Chaudron, que é do Tony Gartliff, ele tem muita coisa de dança. Então, tem as danças que são bem misturadas, tem da Índia, tem da Espanha, e eu ficava vendo muito, assim, para pegar as referências e tentar criar um corpo também que fosse meu, né? Não reproduzir só, mas um corpo que fosse meu e conseguir trazer, mas foi para a peça, sim, a gente fez um estudo aí para a peça. Gente, e é muito legal, assim, também a autoralidade de vocês dentro da peça, né? Toda essa pesquisa, eu acho muito bonito isso, inclusive acho que está tendo muito aqui no Litoral em Cena, eu tenho percebido isso, e é um prazer, né, um privilégio ouvir isso de artistas como vocês, que é essa mão na massa, assim, né, essa garra de fazer, de sangue nos olhos, de pesquisa, e eu já emendo aqui para falar sobre a caracterização de vocês também, né, tem a caracterização, a cenografia, mas todo o aspecto visual, né, tantos figurinos, a carroça, foram tudo vocês também que conceberam e que colocaram, né? Eu queria ouvir um pouco sobre isso, porque eu vi lá, figurino, Ana Cristina e Jonas de Paula. Eu falei, mas não é possível, não é possível que esse povo dá conta de tudo, assim, né? A gente fica realmente impressionado. Então, se vocês quiserem comentar um pouco sobre. Eu acho que a pesquisa nossa, quando ela começou, primeiro que a gente foi um projeto independente, a gente não teve patrocínio de nenhum edital para a construção desse trabalho. Então, a gente já saberia que muita coisa a gente ia meter a mão na massa para ser feita. Mas conforme a gente foi pesquisando, via muita coisa, muitas imagens, muitas referências de filme, muitas coisas, e a gente foi selecionando tudo. Então, eu estava pesquisando sobre uma história e vi uma imagem de uma carroça. Assisti um filme, vi a imagem de um figurino. Então, a gente foi selecionando tudo isso. E aí, chegou um determinado momento que a gente falou, a gente vai ter que... Por exemplo, a saia da Ana, a gente teve que costurar à mão, porque não tinha esse bordado todo. A gente não tinha uma bordadeira que soubesse fazer esse tipo de bordado. Então, a gente pegou e foi fazendo quase uma reprodução. Descobriu, né, como fazia e foi fazendo uma reprodução. O meu figurino também, ele vai numa pesquisa lá dos figurinos mais da Espanha, aquelas rosas bordadas no figurino, né? Os figurinos dos músicos é uma coisa mais opaca, assim, mais simples, de certa forma.
que vai pegar os ciganos do leste europeu ali. Então, a carroça, a gente viu a importância da carroça, porque pelo fato dele ser uma família nômade, de uma caravana que percorre e anda na estrada e faz acampamento, a gente viu na época que se passava a história, 1913, o tipo de carroça específica que eles poderiam estar usando. Então, a gente viu uma imagem, selecionou, a gente vai ter que fazer essa carroça. Então, a gente foi descobrir alguém com uma coragem de fazer uma carroça daquele tipo. Para sustentar os flores. E não é só uma carroça. Uma carroça que desmonta e que tem que caber em cima de um carro. De um Uno, em cima de um Uno. Eu falei assim, na época era um Uno. Eu falei assim, não, a gente precisa que essa carroça caiba em cima do Uno. Então a carroça era toda desmontada. Olha. A gente já chegou a fazer um espetáculo com a carroça desmontada, a gente montava ela em cena, né? A gente foi mudando o espetáculo no decorrer das apresentações mesmo, né? A gente foi mudando, acrescentando, tirando coisas. A circulação do espetáculo é bem interessante também, porque nos deu uma bagagem muito grande, assim. Inclusive, você falando que a gente se parece com cigano, a gente tinha uma apresentação em Limeira, num festival em Limeira, a gente começou a apresentar. O Pardal achou que a gente era cigano. E a gente chegou já. O Pardal do Teatro da Vertigem, ele estava de crítico. E aí ele, no começo da nossa crítica, ele inclusive até escreve isso, que ele achou que a gente fosse cigano também. Ele ficou olhando, e aí depois ele veio conversar com a gente. Ele falou assim, eu fiquei um tempo da peça em dúvida, achando se vocês eram ciganos ou não. Eu fiquei, será que é? Será que não é? A gente chegou já caracterizado, já com as roupas, e já chegou montando o cenário. E tinha um cara que ficou atrás da árvore olhando assim, olhava a carroça, olhava a gente, e aí a gente falou, nossa, por que aquele cara tá olhando tanto a gente? E o espetáculo aconteceu. Ele dançou, cantou, e no final do espetáculo ele veio falar com a gente em romani. E aí... Ele era cigano e... E a gente entendia o que ele estava falando. E a gente meio que começou a trocar uma ideia, pequena. Eu sei algumas coisas, eu não sei tudo, algumas coisas. Uma curta conversa, e a gente conversou ali e tal. Mas foi bem interessante. Algumas outras pessoas achavam que a gente estava vendendo coisas. Teve uma senhora que perguntou, falou assim, vocês estão vendendo alguma coisa? Tapete, eles queriam comprar um tapete. Porque eu olhava a carroça, e a gente andando, vocês estão vendendo alguma coisa? Mas tem duas coisas que é interessante, eu acho, a gente falar. É que você falou essa coisa do corpo, né? Que a gente precisa também ter um preparo físico. A minha saia, ela pesa quase 3 quilos, acho 3 ou 4 quilos, né? Ela é super pesada. Quando eu pego, assim, ela parece um bebê. Quando você segura um bebê, porque ela é bem pesadona. E o espetáculo, a gente fez um financiamento coletivo. A gente fez uma vaquinha virtual, então tiveram vários amigos, né, parentes, pessoas envolvidas também com teatro aqui da cidade de fora, que nos ajudaram nessa vaquinha coletiva. O figurino né, toda a parte de figurino, o material todo de figurino, costureira, a gente tem um grandíssimo amigo, o Ademir, lá de Pinda, que também é um cara de teatro, e ele foi a gente brincou que ele foi nosso mecenas, que ele chegou e falou, quanto que vocês precisam para fazer? Eu quero que vocês façam um orçamento e eu quero dar isso de presente para vocês, porque ele queria muito que... E aí ele foi nosso padrinho, né, assim, nesse sentido. Ele pôs assim, falou, eu quero presentear vocês, porque ele adora cenário e figurino, então ele falou assim, eu quero fazer isso com vocês, e ele nos presenteou, assim, lindamente, foi, nossa, um puta de um presente, né, pra gente, foi maravilhoso. E ele estava dentro dessa, ele falou assim, eu não quero participar da vaquinha, mas eu quero fazer essa parte do... E aí ele nos ajudou nesse sentido. A vaquinha não pagou, claro, todo o espetáculo, tudo que a gente precisava, mas uma parte boa ajudou, assim, a acontecer. Com certeza, né, gente? E imagina se todos, né, assim, aqueles grupos de teatro mais iniciantes, eu aqui pensando, nossa, gente, um desse na minha vida, aquele amigo, né, ia ser maravilhoso. Que ótimo, não, realmente. Porque precisa, né, desse início, ainda mais vocês começaram de uma ideia de vocês na garra e na coragem para construir do zero, né, isso é... E aí também uma coisa que eu ia perguntar para vocês, assim, nessa trajetória, vocês comentaram comigo, acho que antes, né, não chegaram a comentar aqui na live, ao vivo, para todo mundo ver,
Teve uma mudança de músicos ou não? Foram sempre os dois que vocês comentaram, os dois nomes, foram sempre os dois desde o início, não, né? Não. Não, A gente começou, era só eu e a Ana. Depois a gente queria um violino e entrou um amigo nosso, que é de Paraibuna, que é o Ricardo. Que é um viajante, ele vive é um nômade, ele é um verdadeiro nômade, ele vive na estrada, né? Ele é meu irmão, né? Assim, a gente tem e aí é uma proximidade de irmão mesmo, a gente foi criado junto, adolescente, só que ele vive viajando, né? Ele fica na estrada há 3 anos, daqui a pouco ele aparece. E aí ele participou com a gente. Ele participou em 2018 mesmo, né? 2018, que aí logo depois da estreia ele entrou, fez algumas viagens com a gente, só que aí ele partiu de novo, foi viajar. E aí depois entrou o Carlinhos. Aí entrou o Carlinhos em 2019. E aí a gente já queria muito um sanfoneiro. E aí o Guilherme entrou durante a pandemia, em 2020. E estamos aí. Olha, gente. E aí, esse espetáculo, ele estreou onde? Ele estreou em 2018 e foi aonde? Começou presencial, né? Por um momento foi presencial e depois vocês fizeram essa versão que é digital e sem público também, né? Vocês filmaram sem público. A gente teve a estreia em 2018, embaixo de uma árvore aqui centenária. Foi no dia 19 de maio de 2018. Numa árvore centenária aqui em São José dos Campos, que é perto do Parque da Cidade. E, inclusive, hoje em dia não pode mais ser apresentado nada nessa árvore, porque ela já está tombada. Mas, na época, tinha essa possibilidade. A gente fez nessa árvore e tinha um personagem na história que era a árvore também, que quem contava essa história era a árvore. Olha! E aí a gente meio que, pela dinâmica, foi acabando sendo os atores. Esse personagem caiu no decorrer das apresentações e a gente apresentou lá, depois rodou alguns festivais, sempre apresentando na rua. Teve apresentações que a gente fez à noite no festival, uma apresentação muito boa também. Foi meia-noite. Foi meia-noite no festival. E que super rola por causa da fogueira, de toda a estética. E depois a gente entrou a pandemia e a gente fez essa gravação que vocês assistiram aí, que praticamente foi a última versão, que a chegada do Guilherme foi a última versão que o espetáculo teve, assim. Eu acho que a gente chega ali, naquele lugar de espetáculo, onde a gente viu que era o que estava mais encaixado, que estava mais, sei lá, do jeito que a gente gosta de fazer. Sim, e que legal isso, né? Pode falar. Não, eu falei dentro do que a gente imaginava, né? Do que a gente pensava lá no começo. Assim, acho que chega num lugar que a gente gosta muito, que contempla o que a gente gostaria porque de fazer. O espetáculo, ele teve 1h20, 1h20, né? 1h20 na rua. Era um texto bem épico mesmo, assim, era um texto bem épico. Então a gente conseguiu fazer com 1h20, depois foi para 1 hora, e aí com a chegada do Guilherme, a gente fez essa nova adequação, assim, mudamos algumas cenas e tudo mais, e aí chegou nessa minutagem, do jeito que vocês assistiram, que a gente mais apreciou, do jeito que a gente mais gostou, assim, de fazer. Não, e é legal quando vocês falam assim também, como o espetáculo de vocês vai se adaptando, né, assim, de dia, à noite deve ter realmente uma outra estética. Tem até uma brincadeira que você fez, o Jonas fez durante a peça, né, ele tava lá de medrado? Tava de medrado, aí ele falou, a noite o galo tá cantando, mas a noite estava caindo, aquele jogo, aquela sacada, assim, né, e essa adaptação aos espaços diferentes e também ao teatro digital, porque eu pergunto, porque assim, a peça de vocês, ela é o que eu falei, chegou, ela é linda de ver, ela traz uma alma, ela emociona a gente mesmo, assim, quem não assistiu, gente, assista, porque tá valendo muito a pena, não perde a oportunidade, assim. E aí vocês adaptaram para o digital e muda muito para vocês, porque assim, eu não sei como seria o espetáculo, eu conheci digitalmente, mas com a plateia, tem muito engajamento, o povo levanta, dança com vocês, como que é isso, assim? Deve ser outra, né? Só pelo cenário, a gente já muda já, porque a gente coloca
vários tapetes para o público sentar e almofadas. Então, a gente quer dar a ideia de um acampamento. Então, o público chega, tá esses tapetes com almofadas esperando o Então, público. tem gente que deita, tem gente que... Certo. Aí, na hora da música, tem gente que bate palma, as interações, né? Tem as brincadeiras que a gente faz com a plateia, né? Então, tem uma interação maior, assim. E a gente também já fez em espaço teatro fechado com plateia. Lá em Jundiaí, a gente apresentou no festival e eles queriam a peça, só que eles não tinham na rua. E era à noite, aí eles perguntaram se a gente podia adaptar, nós fizemos. A gente já fez aqui também uma vez, e agora no Viagem Teatral a gente também fez, a primeira foi num espaço fechado, num auditório do FES. Então, a gente também adapta, né? Às vezes a pessoa quer, fala assim, vamos lá, quero muito a peça, vamos embora. A gente bota a luz, faz as coisas e vamos que vamos. A gente defendia muito essa coisa, porque a primeira coisa que eu falei, quando a gente começou, eu falei assim, não quero fazer no espaço fechado, porque para mim não fazia muito sentido colocar, né, ciganos, né, no espaço fechado. Mas eu acho que depois... no teatro. Mas depois eu acho que a história, ela tá tão dentro da gente já faz tão parte que eu acho que em qualquer lugar, então a gente consegue também, né, no teatro a gente fez, esse que a gente fez em Campinas também, que foi durante a pandemia, foi gravação ao vivo, a gente também fez no teatro fechado, e foi muito legal, assim, foi bem bacana. Não tinha plateia, mas o pessoal da equipe é diferente. Na rua, ela tem um outro impacto, um outro visual, assim. Não, isso é muito legal, a adaptação de vocês, e também eu percebo, assim, é o que eu falei, a gente vai tendo várias emoções porque vocês conduzem de várias formas, né? Ele falou, é épico, ele quebra e narra, e depois volta e tem um personagem, troca de personagem, assumidamente troca de personagens, assumidamente vem os músicos, e tem umas partes, assim, que ou são poesia, né? São pura poesia, assim, isso é muito bonito no texto, ou são muito cômicas também, assim. Tem aquele jogo que vocês fazem com... Por isso que eu pergunto da plateia, porque deve virar outra coisa, né, assim. O jogo é como um duelo que vocês fazem entre um policial... Não, o medrado com... o repente. O repente. Aquilo, gente, eu casquei de rir sozinha, assim, ouvindo vocês, assim, é muito bom. E esse jogo com a plateia também, né, assim, como deve mudar o tempo cômico ou não, assim, né, vocês que sabem dizer melhor sobre isso. Sim, não, eu acho que muda bastante, assim. Por exemplo, no Viagem Teatral, a gente apresentou para uma plateia que era, assim... Pré-adolescente. Então, na hora do repente, onde tinha os palavrões, a molecada ia ao delírio. E aí eles gritam, aí você tem que, né, mas a plateia adulta também tem. A gente brinca quando eu entro de Antônio do Rego, aí eu falo assim, eu vou fazer um timinho, não sei o quê, eu quero, entendeu? Eu brinco. Esse aqui é o meu pessoal, esse aqui... E aí a gente faz uma brincadeira, então é bem divertido, assim, né? E os policiais também são cômicos, propositalmente. Sim. A gente joga muito com a plateia. Gente. O jogo de vocês é muito bom, assim, dos dois policiais juntos, né? Ai, macho! Muito bom. A ideia era mostrar uma dupla de policiais cômicos para mostrar também esse despreparo que a polícia teve na história e mostrar que eles estavam perdidos, assim. Então a crítica ela vem pela comédia. Sutil, né? É bem sutil e proposital que esses personagens, você consegue rir desses personagens, só que no final, quem mata essa família é os mesmos policiais que vocês deram risada. E essa transformação, a gente também quis trabalhar um pouco nessa questão dos policiais, essa coisa que como a gente se transforma, né? O ser humano, qualquer um de nós, né? Tanto para o bem quanto para o mal, quando a gente tem poder nas mãos, né? Então, a gente coloca essa coisa do poder ali, que como você se transforma, porque você entra bobão, fazendo várias coisas, e daqui a pouco você está com a arma na mão matando uma criança. Então, foi uma coisa que a gente queria muito colocar. Como o poder pode transformar, né? Várias coisas, assim, para um lado muito ruim. Então, acho que a gente consegue chegar nesse momento, assim, E no final do espetáculo, tudo é uma coisa só, digamos assim, né? No final, onde a partir de agora nossa história vai mudar,
a gente já não sabe quem é policial, quem é cigano, no entanto que eu tô com um chapéu do policial, mas minha roupa e a partir daquele momento, a gente vai fazer vários tipos, todos os personagens da história. Policial, cigano, pessoas comuns do povo. Então, por isso que as roupas são... É tudo misturado. A Ana tá com a saia, só que ela tá com a roupa do policial. Então, ali naquele final, a gente dá a ideia de que tudo vai mudar, assim como o decorrer da história que estávamos apresentando, que era aquela historinha linear. Eu era meu personagem, depois eu era para o outro, e no final, tudo é uma coisa só. Tudo é um caos. É isso que a gente não percebe, porque a gente fica muito envolvido, né? Assim, isso é muito legal, quando você tira o olhar, né? Às vezes a gente assiste, quem é do teatro principalmente, a gente começa a ficar chato, a gente assiste as coisas e fica assim, assistindo. Mas chega um momento que com vocês, isso não, sabe, embala desde o início até chegar nesse momento. E é legal quando vocês falam dessa mescla, então vocês estão ali de personagem, com vários elementos, né? As roupas dos personagens todos misturados, os adereços tudo misturado, uma carroça fazendo vários, né? Representando vários ambientes. E vocês conseguem fazer, isso que me surpreende, que a gente não percebe porque a gente está desfrutando. Mas as transições, porque fica muito claro quando é narração, quando é o policial que está fazendo uma gag, está fazendo alguma coisa um pouco mais cômica, de repente já fica dramático e a mudança é muito rápida, né? Assim, por isso que eu perguntei para vocês se houve dificuldade em chegar nesse lugar de transição, porque ter esse tempo de transição e esse registro, assim, né, dos personagens tão marcado, para vocês demorou, assim, de ensaio? Foi um trabalho, assim, minucioso, de, por exemplo, nossa, ficamos um ensaio inteiro para marcar 2 minutos desse negócio aqui? Foi. E o Atu, ele pegava muito no nosso pé por isso, porque é muito fácil a gente trazer a energia da cena anterior, né? E ele falava, não, agora não é isso. E demorava, né, às vezes, para a gente conseguir, porque como tem cenas que são muito... tem muita agilidade corporal, muita coisa, e aí você parar para dar um texto, e aí você fala assim, agora eu tô... Que nem tem um momento, por exemplo, da Roxinha e do Medrado, que eles são crianças ali, adolescentes, né? E logo em seguida, acabou a cena, já tem que entrar na energia dela mais velha, adulta, então isso é um negócio que dá um nó na cabeça da gente, claro, né, quando a gente está fazendo. Mas teve um pouco de dificuldade, eu acho que sim, né? Depois, claro que depois a gente vai pegando, e aí a gente vai dosando também essa energia. Aqui eu vou mais, aqui eu vou menos, aqui eu vou nesse tom de voz, esse corpo serve para tal lugar, mas é bem... Porque é tudo, né? Não é só uma maneira de falar, né? A composição inteira ela tem que mudar. Que hora que eu sou atriz, que hora que eu sou personagem, que hora que eu sou ator-narrador, que hora... Então, é bem complexo, assim, o trabalho. Eu acho que essa cena final deu mais trabalho também, de achar o tom dela, e uma coisa que eu acho que acaba sendo difícil para qualquer grupo de teatro é cortar coisas, jogar coisas fora. Isso para a gente foi muito difícil, porque assim, a gente construiu personagens lindos, maravilhosos, e tinha que cortar esse personagem, o personagem não está rolando. No entanto, que a lenda, né, a lenda cigana, ela entrou no último momento do espetáculo, porque no final estava muito dramático mesmo. E aí a gente falou assim, a gente precisa sair do campo da morte e ir para o campo da poesia, da metáfora. Então, do fantástico. Então a Cristina da Costa Pereira tinha nos apresentado uma lenda cigana. Então a gente pega essa lenda cigana e coloca no espetáculo essa referência de que cada vez que um cigano morre, sua alma volta a ser pátria. Então, no entanto, que a gente assistiu um documentário chamado Quando Éramos Pássaros. É lindo, é uma animação. Né? Que é uma animação bem antiga, e a gente usa uma música desse documentário. É uma animação. É uma animação. E aí a gente pega essa lenda dessa história e coloca no espetáculo, e aí a gente vai trabalhar esse final aonde toda vez que entra uma morte, também entra uma poesia, entra uma metáfora. E aí a gente consegue construir esse final que pra gente foi muito difícil ali. A gente demorou uns 2 meses para achar o tom da cena e como fazer essa mudança.
Olha só, gente, é muito legal ouvir vocês falando assim, porque é o que eu falei, a gente não se dá conta, assim. Por exemplo, essa da lenda, né, do menino que virou pássaro, eu pensava que isso guiava o processo de vocês desde o início, então veio depois, né? Veio depois para se encaixar. Olha só, e esse momento, assim, quando eu falo que eu ri, chorei junto, esse final é. Nossa, gente, é impossível, assim. Eu comecei aí, e é muito legal que vocês conseguem ao mesmo tempo colocar, e aí que tá, né, o resultado da labuta de vocês, né? De colocar a gente nesse envolvimento com a poesia, né, que a lenda traz pra gente, e de repente eu tava ali começando a chorar quando eu comecei, pum! Aí vocês colocam uma música animada, ai, que alívio! Eu não vou sair daqui pesada, sabe? Eu vou sair daqui leve. Então também traz um olhar, assim, eu acho que foi uma escolha muito feliz, assim, de trazer um olhar para a morte com poesia, com leveza, né, também, assim. É, e isso também foi Mas isso também é uma coisa muito da tradição cigana, porque quando tem uma morte, um velório, tem música, tem dança, tem a bebida, né, que é jogada no túmulo. Então, eles cantam mesmo, cantam e dançam o morto, assim, com muita alegria, porque eles querem representar o que aquela pessoa foi, e não o que eles estão sentindo naquele momento, né, o que a gente está sentindo no momento da morte de um ente querido. Então, eles querem, né, quer representar essa coisa maravilhosa que foi a vida da pessoa. Então, isso também é muito significativo. Então, acho que as escolhas, elas não nada ali tá, né, por acaso, a gente pesquisou mesmo para poder trazer esse clima, né? A gente sempre falava como que a gente vai fazer, né, para fazer isso. Então, eu acho que essa escolha da música final também, né, depois, e demorou para ela acabar assim. Eu acho que tem a ver com isso. A gente acaba nesse para cima porque é para onde a gente quer levar mesmo, né? E isso para a gente foi muito desafiador, assim, de fazer esse tipo de final na rua, assim, porque geralmente a gente está acostumado a assistir espetáculos de rua, aonde vai para o campo da comédia popular e a gente escolhe um tom de espetáculo que foge totalmente daquilo que é se apresentado na rua. Então, chega no final, exemplo, na estreia do nosso espetáculo, teve gente que a gente via que estava realmente emocionada. Uhum. E assim, a hora que o próprio Abreu falou assim, gente, vocês vão fazer isso na rua? É isso mesmo? Porque é uma perseguição, é um massacre, né? De uma família. E aí a gente falou, não, a gente vai fazer isso na rua, a gente vai fazer isso ao ar livre. E aí, quando a gente consegue chegar no tom da cena, assim, onde o público se emociona, mas no final também entra isso que a Ana falou, de que faz parte da tradição você cantar. A gente canta para a pessoa que foi embora. Então a gente escolhe uma música que vai levar o público para outro lugar. Cantamos em sua homenagem. Cantamos em sua homenagem. Então a gente canta mesmo na homenagem das histórias. Na gravação ali, a gente colocou isso também por último, assim. A gente faz, não é só a capela do menino, né, na igreja, simbolizando a igreja e a capela final, né, onde tem a placa dele ali, colocando 1913, foi o ano que ele morreu, mas ali em outros momentos a gente pega os caixotes, onde a gente usa e forma pequenas capelas. E essas pequenas capelas têm fotos de ciganos de várias partes do mundo. Inclusive tem a foto da minha bisavó. Tem a foto da bisavó da Ana ali também fazendo parte daquela homenagem ali que a gente faz no final. Olha só, gente, é muito muito gostoso de ouvir assim, e já vou jogar na roda pro pessoal que está aqui acompanhando vocês, que tem um documentário, né? Não é só o espetáculo, já vamos jogar na roda esse documentário para o pessoal saber que tem como a gente continuar também conhecendo mais sobre o processo de vocês, né? Então, fiquem à vontade para fazer o merchan, né, a divulgação. Tá no nosso canal no YouTube, Grupo Nômade, chama Revoada Cigana. É um documentário que fala sobre o processo todo de trabalho, né? Desde lá do início, desde de 2014 até o ano passado. Esse documentário ele foi contemplado pelo Fundo Municipal de Cultura
que teve aqui, foi o Fundo Municipal, né? Da Aldir Blanc, né? Que foi na... Eles fizeram, um emergencial aqui do nosso Fundo Municipal de Cultura de São José dos Campos, e a gente foi contemplado e fez, durante a pandemia, a gravação do documentário, cumprindo os protocolos, tudo certinho. E aí a gente fez esse documentário, que também assim, é um orgulhozinho que eu tenho do trabalho, porque ficou muito lindo, assim, tipo, a captação, né, de som, de imagem, que foi feito pelo Lucas Brunini, que é nosso parceiríssimo, assim, faz as nossas coisas de audiovisual, maravilhoso. A edição, né, que ele fez, assim, foi tudo, nossa, é muito lindo, assim, vale a pena assistir, até para saber um pouco mais sobre a cultura, porque aí tem trechos dos filmes, tem sobre a parte de direção musical, figurino, tem tudo, a gente vai contando todo o processo no... O que é legal é, assim, você assistiu o espetáculo, então, para a galera que não teve a oportunidade de assistir o espetáculo, tá rolando ainda, dá para assistir, assiste o espetáculo e depois vai lá conferir. Assiste o nosso processo, que uma coisa vai complementar a outra. Nossa, é muito legal. Dá pra gente acompanhar e aprofundar nesse processo junto com vocês, né? Assim, para além do deslumbramento de assistir a peça, eu tô falando não é pra babar ovo, não, mas é porque, assim, realmente fiquei feliz de cair no, né, assim, de assistir o espetáculo e entrevistar vocês por um espetáculo tão bonito, assim, né? Tão bem cuidado, assim, né? Tão bem criado, com muito zelo, com ancestralidade, assim, com alma mesmo. E eu gostaria de perguntar para vocês, assim, se, né, vamos aproveitar aqui um pouquinho, se teve alguma apresentação que vocês fizeram que teve algum fato curioso, algo fora do normal, algo engraçado aconteceu, alguma anedota, algum caos aconteceu com esse espetáculo, assim, aquelas histórias de espetáculo? Tiveram algumas, por exemplo, na estreia, a gente falou que a nossa estreia, né, podia acontecer tudo o que acontece com o teatro de rua. Teve bêbado, teve chuva e teve pipoqueiro. Parou um pipoqueiro, porque tinha tanta gente para ver que teve um pipoqueiro, foi ótimo. E aí, esse rapaz que estava lá, né, ele veio, ele queria entrar na peça de qualquer jeito, ele ficava... Mas ele queria, na verdade, nos presentear, ele queria dar a pipoca pra gente, em cena, e a gente aceitou, foi super legal. Acho que na filmagem, assim, a primeira filmagem que a gente tem ele participa lá com a gente. Aí teve, para mim, assim, que foi, na verdade, uma coisa que foi mágica, assim, não foi nenhuma coisa engraçada, mas que foi muito mágica, que foi em Limeira. A gente estava no Festival de Limeira, que também tinham muitas pessoas, e na hora que a gente falou do menino, especificamente, na hora que a gente fala da morte do menino, tinha um senhor, a gente não sabe de onde que ele saiu, ele estava com uma bolsinha, assim, mas com uma carinha bem serena, assim, o nosso diretor estava lá, ele falou assim, gente, foi incrível, ele apareceu na frente da carroça e ficou parado, e a gente falou o texto todinho para ele, a gente terminou de falar, foi como se ele tivesse agradecido, né, ele fez assim com a cabeça e foi embora. Tipo, a gente, será que era um anjo? O que era, né? Porque ele parecia uma entidade. E ele parou e ficou ali olhando pra gente, assim, em cena. Foi muito bonito, né? O olhar dele, ele estava tão olhando pra gente sereno, assim, ele não falou nada, ele só fez assim com a cabeça e saiu. Eu fiquei muito emocionada com ele. Gente. Acho que tiveram outras coisas. Já teve bêbado que quis casar comigo, que eu quero casar com você, eu quero casar, segura na beira da saia, puxa, mas aí a gente tem, né? A gente brinca mas eu sai bem dessa, assim. Eu acho que a estreia foi uma coisa, sei lá, foi muito diferente a estreia, porque a gente estava querendo contar essa história há muito tempo, a gente estava segurando essa estreia, então quando a Ana falou, não, vai ter que ser esse final de semana, e a gente fala isso um pouco no documentário, assim, na hora que a gente acorda, a gente já tinha divulgado para os amigos que a estreia seria domingo, né? Não, era no sábado. Era no sábado à tarde. 3 horas da tarde, 4 horas da tarde. E aí a gente falou assim, vai ser essa apresentação, e a gente acorda no dia com uma chuva. Uma tempestade, era uma tempestade. E a Ana desesperada, chorando, e eu falei, não, calma, vamos lá, vai dar certo, vai dar certo. E aí, todo mundo ligando pra gente, vai ter apresentação mesmo? E eu falei, vai ter apresentação, e nem sabia como. E aí a gente falou assim, Ana, vamos fazer o seguinte, vamos lá pra árvore onde vai ser a apresentação e vamos ver se tá chovendo lá. E quando a gente chega na árvore,
abre um sol, assim, abre um sol. Abriu o tempo. Abriu o tempo em cima da árvore, literalmente, assim. E aí a gente falou, vai ter apresentação, vamos embora. E eu olhei embaixo, não estava molhado, não estava nada. Falou, vai ter apresentação. A gente vai para a apresentação e apresenta. E a gente não tinha calculado o tempo da apresentação. E então começou a escurecer antes do tempo, porque estava meio nublado, então começou a escurecer. E a gente acaba o espetáculo, todo mundo no escuro. E a gente não tinha levado luz, e o público ficou até o final do espetáculo. A gente acabou o espetáculo lá para umas 6 horas da tarde, mas já estava tudo escuro e o público ficou lá. E a gente acabou a apresentação e... Juntou todas as coisas, a hora que a gente colocou no carro, a chuva caiu de novo. Caiu de novo. Olha só, gente, foi um teste, assim, né? Assim, teste de paciência. Vamos ver se chove. E fora, assim, as coisas que acontecem no decorrer das apresentações. A gente chamou uma amiga nossa e falou assim, ó, vai lá e compra álcool pra gente fazer a fogueira. E a nossa amiga comprou gasolina. Aí ficou aquela fumaça preta. Então, quando eu coloquei o isqueiro ali, aquilo deu um estouro, assim, e começou uma nuvem preta, uma fumaça preta. Fedida, né, também. E a fumaça preta incendiando o público, assim, e eu olhando aquilo, falei, minha Nossa Senhora, essa fumaça preta. E aí... Vai pegar fogo na plateia, a gente vai ser processado. E a gente embaixo da árvore centenária, que não podia acontecer nada na árvore. E a gente, assim, mas depois acabou tudo bem, independente da fumaça preta. E a gente, naquele dia, a gente falou assim, nunca mais a gente vai comprar gasolina. Ao invés de álcool. Essa estreia, então, de vocês, ela foi o teste para, assim, vocês querem mesmo? Vocês querem mesmo fazer essa apresentação acontecer? Então toma aqui essas condições, vamos ver até onde vocês aguentam. Mas tudo deu certo, né, gente, para que vocês passassem o percalço e continuassem o show. E a gente olhava, assim, foi muito legal, porque a gente chamou os nossos amigos, assim, e a gente olhava o semblante da galera e eles estavam, parece que eles estavam mais contentes do que a gente de estar estreando, assim. E foi uma apresentação linda, maravilhosa. Toda vez que a gente apresentou lá 2 vezes. Eu acho que ainda a gente vai ter oportunidade de apresentar. E lá é sempre especial pra gente, porque a gente ficou muito tempo ensaiando nessa árvore sem ter a história. E a gente acha uma história de um menino que morreu na árvore. Olha! E a gente ficou 3 meses ensaiando na árvore sem ter uma história. Então, quando a gente acha uma história, nossa, um menino morreu em cima de uma árvore. Eu não sei se a gente falou no começo que a história ela é real, ela aconteceu mesmo, não lembro agora, lá no começo. Na cidade de Esperantina. Na cidade de Esperantina, no Piauí. A gente ficcionou, claro, várias coisas, né? Que esse filho, esse menino não sabe se era filho desse casal mesmo, então a gente coloca como o casal existiu. A gente manteve os nomes, mas o menino não era filho deles na história original, né? Não é identificado. Ele era do bando, mas não era filho deles. E aí a gente coloca, né, como filho. Tem algumas coisas que a gente ficcionou, mas lá em Esperantina, que não é mais Esperantina agora, né? Não, agora é Esperantina. Agora é Esperantina. Na época era Retiro da Boa Esperança. Tem o Santuário do Ciganinho, tem o túmulo dele lá, tem o túmulo dos ciganos, o cemitério dos ciganos que foram enterrados. Tem uma procissão todo ano. Então, isso eu não lembro se a gente falou, não sei se falou ao vivo ou se falou antes de começar. Mas tem isso tudo lá, assim. A gente ainda não foi para lá, mas a gente vai. Olha só, e aí essa árvore, a árvore centenária, você falou que foi tombada, mas foi tombada, é considerada como patrimônio, é isso, né? Sim, ela é. Então, na verdade, quando a gente fez as primeiras apresentações, a gente já precisava de autorização. A gente não podia fazer sem autorização da prefeitura. E aí, as 2 apresentações eu tive que ir lá, conversar, pedir, a gente teve as autorizações. Mais de um tempo para cá, eles proibiram as atividades embaixo da árvore. Eu não sei se ela tem algum perigo de cair, porque os galhos dela são grandes assim, eles tocam no chão, então talvez tenha alguma coisa da segurança também, né? Então aí a gente não sabe. Gente. Mas então, assim, né, caminhando assim, mas não fechando, mas caminhando para o nosso desfecho de live, eu gostaria de perguntar para vocês, assim, enquanto
né, enquanto grupo, assim, se vocês têm alguma mensagem, algo que vocês gostariam de partilhar com a gente, tem esse povo, esses artistas que estão começando a dar com o pé agora, começando a colocar a cara no sol, tomando coragem, iniciando grupos de teatro, né? Assim, se vocês têm algum conselho, algo que vocês gostariam de compartilhar com a experiência de vocês com esse espetáculo, que pode ser útil para a gente e para os espectadores que estão aqui com a gente. Eu acho que façam e façam muito, com dinheiro, sem dinheiro, com edital, sem edital, desejem, né? Façam o que vocês desejam, porque a gente não tem como a gente ignorar esse momento, né? Pandêmico, né? Eu nunca vi a arte ser tão necessária em toda a minha existência. Eu estou no teatro, eu estou com 41 anos, então eu estou no teatro há 20, né? 20, quase 21 aí. E eu nunca vi em todo o tempo meu de teatro, né, da minha carreira, a arte ser tão necessária e as pessoas querendo ver a gente, assim, né? Querendo arte, querendo, porque a gente salvou uma parte dessa tragédia, né? Levando nas lives, a gente, que eu digo assim, não a gente especialmente, os artistas todos, né? Músicos do teatro, da dança, podendo entrar na casa das pessoas com essas lives e trazendo um pouco de alegria, de esperança através disso, num momento tão difícil. Então, assim, eu acho que é fazer, né? A gente, enquanto artista, não pode desistir desse objetivo de estar em cena, de mostrar algo que é muito significativo para a gente e falar da gente, né? Porque eu acho que o teatro, principalmente, ele fala de nós humanos, né? E quando a gente consegue colocar beleza e poesia dentro desse lugar, eu acho que é muito importante, assim. Eu acho que a gente tem que continuar sempre. Vai ter as adversidades, sempre tem, como qualquer outra profissão, eu sempre falo isso. Já fui chamada para falar sobre profissões em escolas, né, em cursinhos, e é isso. Você tem dificuldade como qualquer profissão, mas vale a pena. Quando você vai atrás de um sonho, de um desejo que você quer realizar, vale muito a pena. Eu acho que façam. Eu acho que eu assino embaixo o que a Ana tá falando. Tipo, se você tem um desejo, se é isso que bate mesmo forte em você, faça. Comece. Vai ter muita gente que vai falar que isso é loucura, que isso não vai dar certo, mas é só você que pode trilhar seu caminho, sabe? Eu vou falar a mesma frase que eu falei na live anterior, que é o seguinte: se você tem uma boa ideia, não deixe nenhum idiota falar que ela é ruim. Então, tem muita gente que vai falar que isso é louco, que isso não vai dar certo, mas a gente está aí, né, fazendo teatro, fazendo aquilo que gosta. E outra coisa, tem que fazer aquilo que gosta, aquilo que esteja afim. Independente se é a escolha de espetáculo, escolha de emprego, qualquer coisa na vida, você tem que fazer aquilo que você esteja muito afim de fazer e que você tem um desejo de fazer. O desejo, eu acho que move tudo, né? Porque grana a gente não vai ganhar muito, então vai ter o desejo e a felicidade de estar aqui. Com certeza. Ai, gente, que gostoso de ouvir vocês e de poder aprender, de poder conhecer o trabalho de vocês e de ter ainda esse retorno, esses conselhos de vocês, né, que estão aí na caminhada, que tem um espetáculo maravilhoso, que trilharam aí caminhos antes de nós, né? Eu falo isso por mim também, que estou aqui aprendendo com vocês. E é inspirador, assim, a vontade mesmo, assim, eu não estou na curadoria organizando o Literal em Cena, mas a vontade é que vocês venham, assim, venham ano que vem, né, que seja presencialmente, ou que, né, a gente consiga assistir esse espetáculo presencialmente, porque, e conhecer mais do grupo de vocês. Inclusive, se vocês quiserem deixar aqui pra galera convites, para acompanhar vocês, para acompanhar o grupo Nomad, a gente vai no Instagram e no YouTube, é isso? Sim, tem no Facebook também. Facebook também. Então é possível da gente acompanhar ainda o grupo, conhecer os espetáculos, saber quando vai ter mais apresentação, né? Para quem dá tempo de assistir hoje ainda, hein, gente? A gente tem presencialmente agora Araraquara, no SESI, dia 26 e dia 27, Sertãozinho, que aí vai ser aberto ao público. Se alguém aqui tiver lá por perto ou for de lá, vai conseguir assistir a gente ao vivo. E quem sabe, logo, logo estaremos aí. Com certeza. Né? São José, Caraguá.
É pertinho aqui, gente. Estamos a 1 hora de vocês aí. É super tranquilo. Então, ia ser maravilhoso. Então, gente, antes da gente fechar, gostaria de perguntar a vocês, né? Agora o espaço, alguma coisa que vocês gostariam de compartilhar, assim, antes do nosso desfecho de live? Algo que está aí em vossos corações, em vossos pensamentos? Não, eu acho que foi tudo. Acho que a gente conseguiu falar Não, tudo. eu quero fazer um pedido, gente, na verdade. Vão ao teatro, vão assistir os artistas, prestigiar os artistas locais, os não locais, quando tiver apresentação, lotem os teatros, porque a gente precisa voltar com tudo e colocar aí a arte para andar, né? Dentro daquilo que eu falei, lotem os teatros, as apresentações todas artísticas que tiver. Eu acho que é isso que eu tenho vontade de falar para o público e para quem, né, puder, assim, toda vez que eu tenho oportunidade de falar alguma coisa que, tipo, apoiem a arte, e principalmente da cidade de vocês, os artistas locais, porque isso faz muita diferença na vida, né, da gente, assim, eu acho. Sim. É isso. Concordo. Assine embaixo. Ai, gente, maravilhoso. Então, ó, vou deixar aqui o meu agradecimento, né? E também parabenizar pelo espetáculo. Muito, muito assim. Eu tô babando ovo, mas é porque eu realmente fiquei tocado com o espetáculo de vocês, né? Realmente senti, e inclusive conversando com vocês, assim, né? De sentir o arrepio, de sentir o pertencimento que vocês trazem, a veia do teatro. Isso é prazeroso de poder ter essas trocas, mesmo aqui, né, mesmo no digital, a gente conseguir manter essa chama acesa na gente. Então, muito obrigada, meus parabéns aí pelo espetáculo, vida longa ao espetáculo e ao Grupo Nômade, e que lotem muitos, muitos teatros e muitas apresentações, e vamos prestigiar, vamos assistir teatro, que a gente precisa, né, nossa alma precisa disso. Então, muito obrigada, parabéns, um beijão para o pessoal que está aqui também. Daqui a pouco, às 9 horas da noite, nós temos também mais uma live, viu, gente? Com o espetáculo Piolim. Então, fiquem aqui para vocês acompanharem também no Facebook da Fundar. Um beijo, Ana Cristina, tchau. Jonas, foi um prazer. Tchau, tchau, obrigada. Tchau. Evoé! Tchau.